e eu dei ao tema a esta palavra, palavra, né, a esta ministração de espero que você seja cancelado. Espero que você seja cancelado. Que história é essa, pastor? O que o Senhor quer dizer com isso? Meus amados irmãos, a internet e as redes sociais são as lançadoras de modinhas. E agora uma das últimas modinhas é o cancelamento, é cancelar quem não fala a linguagem do politicamente correto. Quem tem atitudes que não agradam à sociedade. Algumas delas, inclusive, realmente violações até de leis, que por um lado torna isso, diríamos, justo. Mas, infelizmente, também muitas pessoas que não falam o chamado politicamente correto ou a linguagem do progressismo termina sendo cancelado. Por que eu trouxe essa palavra? Pensando no cenário em que estamos inseridos, na sociedade em que nós vivemos e nas coisas que têm acontecido. Meus amados irmãos, prestem atenção, muitas coisas têm acontecido no Brasil e no mundo, que são motivos de preocupação e nós precisamos olhar isso com os olhos abertos, inclusive à luz da palavra de Deus. Os tempos são difíceis e não somente por causa da pandemia. Os tempos são difíceis, a pandemia é grave, vidas são ceifadas, famílias estão enlutadas, algumas perdendo vários membros da mesma família. Pessoas estão perdendo os seus empregos, empresas estão falindo, a crise estabelecida no governo. Tudo isso é realidade. É realidade. Mas eu quero chamar a atenção para o que tem acontecido relativo ao Evangelho. E eu quero fazer menção especialmente da decisão do juiz do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, né? Que baixou uma liminar desautorizando governadores e prefeitos de baixar decreto fechando templo. E na liminar do juiz se permitiam reuniões de cultos religiosos evangélicos, católicos e de outras confissões religiosas com a presença de 25% da capacidade do ambiente, né? E não sei se você notou, rapidamente o tribunal se reuniu em sessão para julgar a fala do ministro, sendo que em outras questões mais graves, como soltura de um bandido perigoso, não houve a mesma agilidade de se reunir para avaliar a decisão chamada monocrática de um juiz. Mas quando se tratou da questão religiosa, ateus imediatamente se reuniram e por 9-2 violaram a Constituição brasileira para autorizar governadores e prefeitos a fechar templos de cultos de qualquer confissão. Irmãos, isso por enquanto é uma coisa insignificante, porque no nosso país nós continuamos com liberdade para pregar o Evangelho. Nas redes sociais nós podemos postar nossos vídeos, nossos textos, nossas imagens das nossas celebrações, das nossas ministrações, professando a nossa fé. Temos muita liberdade. Se fosse só isso que aconteceu, e a maioria, eu diria que a maioria dos governadores e prefeitos não vai usar de decretos para continuar fechando templos, proibindo cultos, eu vejo isso. Tenho tido notícias e visto em redes sociais cidades onde foi até deliberado já a liberdade para que os cristãos se reúnam respeitando os protocolos sanitários,
né? Se fosse só isso, então não teria problema. O problema é o que isso representa, meus amados irmãos. É cada vez maior a tendência de oposição ao Evangelho, especialmente à fé cristã. E aí, quando eu dei a esse nosso encontro desta manhã o tema "Eu espero que você seja cancelado", é porque eu quero ler para você uma profecia que Jesus fez. Em Mateus capítulo 24, versículo 9, Jesus disse: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Ou seja, ser cancelado em rede social é só uma preliminar do que vem por aí. Ter decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro para autorizar prefeitos e governadores a fechar cultos evangélicos, cultos em geral, porque não são só evangélicos, é apenas uma pequena degustação do que vem por aí. Aqui está dizendo, se você colocar no lugar de odiados, colocar cancelados, vocês serão cancelados por todas as nações por minha causa. Sabe o que isso representa? Presta atenção nisso que eu vou lhe dizer. Cada vez mais perfis e canais que fazem parte de certas plataformas de internet são bloqueados, são desestimulados, são cancelados, são colocados à margem, no máximo são tolerados. O evangelho que faz sucesso é o evangelho que não chama o pecado de pecado. O evangelho que faz sucesso é o que não fala da ira e da justiça de Deus, que só diz que Deus é amor. E a Bíblia nos fala que nos últimos tempos haveriam pessoas que iriam contratar mestres para acariciar-lhes os ouvidos com palavras bonitinhas que elas gostariam de ouvir. Preste atenção nisso que eu estou lhe dizendo. Cada vez mais os pregadores e igrejas que pregam o evangelho de Jesus, que fala da ira de Deus contra o pecado e que chama o pecado de pecado, cada vez mais será, em primeiro lugar, cancelado em redes sociais. Eu não vou ficar admirado se chegar o tempo em que esses vídeos que eu tenho compartilhado no canal da Igreja Batista da Redenção ou no meu próprio canal, se esses vídeos forem cancelados, desaparecerem, não puderem mais ser assistidos. Isso pode acontecer, e eu vou dizer uma coisa em que eu acredito: vai acontecer. Vai acontecer. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro que nós estamos vendo aí recentemente, que eu disse que eu comparo com uma coisa insignificante, é insignificante diante do que vai acontecer, porque aqui está dizendo que nós vamos ser odiados por todas as nações. Em alguns países já é proibido pregar o evangelho de Jesus Cristo e reunir-se para cultuar a Deus. Em alguns países, não é só por causa da pandemia não, mas isso vai se generalizar no mundo inteiro, meus amados irmãos. No mundo todo isso vai acontecer. Vai haver uma oposição ao evangelho muito grande. À medida que as profecias se cumprirem e se aproximar o tempo do juízo final, do acerto de contas, o inimigo vai ficar cada vez mais furioso. E sabe por que eu comecei esse vídeo dizendo que eu espero que você seja cancelado? Porque só verdadeiros cristãos serão cancelados. Só verdadeiros cristãos serão perseguidos, porque haverão falsos cristãos que vão se adaptar à religião oficial do sistema que vai se impor neste mundo. Eu falei que dentro em breve eu vou estar falando aqui numa série de vídeos sobre o reino do anticristo. Se prepare, isso é bíblico e vai acontecer. E vai haver um governo mundial, uma moeda única mundial, já está em pleno andamento para que isso aconteça, e vai haver uma religião oficial mundial, tudo isso sob o governo do anticristo. E quem não se adequar ao governo mundial,
a moeda, a economia mundial e a religião mundial vai ser cancelado. Inclusive vai ser cancelado economicamente. Nisso aí é que vai se cumprir a profecia de Apocalipse 13, que diz que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca da besta ou o número do seu nome. Eu compreendo que isso é literal, vai chegar a hora certa que eu vou deliberar mais sobre esse assunto. Mas eu quis trazer isso para que meus irmãos abram os olhos, aproveitemos o tempo que temos e preguemos o Evangelho e testemunhemos a nossa fé. Anunciemos a Cristo para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas que ainda não estão comprometidas com Cristo. Porque hoje ainda nos resta uma certa liberdade para fazer isso, mas em breve não vai mais acontecer. Em breve nós seremos banidos das redes sociais. Em breve nós não poderemos fazer nossas postagens, elas serão censuradas, elas serão denunciadas. Em breve, pastores, pregadores que falarem, que denominarem o pecado, chamar pelo seu nome, vão ser julgados e presos, vão ser perseguidos e até mortos. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus disse isso aqui no capítulo 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho vai ser pregado no mundo todo. E este evangelho do reino, versículo 14, será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Mas essa pregação do evangelho no mundo todo virá regado a sangue, suor e lágrimas e corpos sepultados de verdadeiros cristãos, que não vão ter medo de denunciar o pecado e de anunciar Jesus Cristo, a ira de Deus contra o pecado, e Jesus Cristo como único Senhor e Salvador do ser humano. Portanto, meu irmão, volto a dizer, minha irmã, eu espero que você, no tempo certo, não é agora não, mas no tempo certo, quando houver a perseguição, você seja cancelado, porque só os verdadeiros cristãos, só os verdadeiros discípulos de Jesus serão cancelados em redes sociais, nos meios de comunicação, serão cancelados na sociedade, serão perseguidos, humilhados, maltratados e mortos, expoliados, vão pagar um alto preço. Portanto, alerte as pessoas, o mundo está se encaminhando para isso, o mundo está preparado para isso. O mundo, em pouco tempo não teremos mais dinheiro de papel, tudo será virtual, está tudo preparado para isso. Nos bancos centrais mundiais estão se preparando para isso, com as criptomoedas que não existem no papel. E aí nós temos várias coisas para dizer sobre essa questão da economia mundial sob o reino do anticristo, mas eu espero, meu irmão, amado irmão, que você honre o nome do Senhor Jesus, ficando fiel a Ele, custe o que custar. Cancelamento, perseguição, fechamento de templos, vai acontecer, e vai acontecer cada vez mais, isso vai se acentuar cada vez mais.